Eu gostaria de iniciar esse ensino da palavra de Deus fazendo a leitura lá no livro de Romanos, no capítulo 11, versos 33 e 36. Diz assim as Sagradas Escrituras: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Isso me dá a oportunidade de lembrar a todos, quer sejam esses que estão aqui conosco nessa noite presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal, que o propósito de todo estudo, o propósito de toda teologia, o propósito de todo conhecimento intelectual é nos capacitar a glorificar a Deus. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos tem essa finalidade, a glória de Deus. Nós o glorificamos com os nossos corpos, mas também o glorificamos com a nossa mente, ao pensar os pensamentos segundo o que o Senhor nos revela, de acordo com as Escrituras. Nós estamos, amados, concluindo a série de estudos que fizemos sobre os atributos de Deus. E você poderá ter acesso a esse, como também a outros que estão disponíveis em nosso canal. Eu quero aproveitar e pedir a você que está aqui e você que está nos assistindo, que se inscreva e assista os vídeos que estão disponíveis ali no canal. Também eu gostaria de pedir que você acione o sininho, que é uma forma de você ser informado de que novas postagens já estão disponíveis para você. Deixe o seu like, porque isso também vai mostrar para nós que você está gostando ou não, né? Espero que você goste. E, claro, faça o seu comentário, diga o que você achou interessante naquela mensagem, traga algo de novo para nós também podermos explorar em novas pregações. E compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas do seu conhecimento, do seu rol de amizades, para que elas também sejam edificadas ou até mesmo salvas pelo poder da palavra de Deus. Como vimos até aqui, os atributos divinos são maneiras de caracterizar Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber acerca do Senhor, muito você descobrirá, muito você aprenderá a partir dos atributos de Deus. Mas não somente isso, os atributos descrevem a sua natureza. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre a soberania de Deus. Nós vimos que Deus é um Senhor soberano, alguém que está no comando, no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos estar meditando sobre a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. São conhecidas como as três onis, né? Onipresença, onipotência e onisciência. Esses atributos de Deus, eles são como os demais atributos inseparáveis uns dos outros. Eles estão imbricados. Não há como você separar, por exemplo, o amor de Deus da justiça de Deus. Mesmo que algumas pessoas até queiram fazer isso. Dizer que o Deus do Velho Testamento é um Deus que aplica a justiça e que o Deus do Novo Testamento aplica o amor. O Deus do Velho, o Deus do Novo é o mesmo Deus que aplica justiça e aplica amor, porque são atributos inerentes a Ele e que não são dissociáveis. Estes atributos de Deus, queridos, onipresença, onisciência e onipotência, o caracterizam. Cada um deles se envolve com os demais, com os outros dois. E cada um fornece uma perspectiva sobre o senhorio todo abrangente do Deus verdadeiro. A onipresença, a onipotência e a onisciência apenas revelam quem é Deus, como Senhor, como soberano. O prefixo oni, que inicia essas três características de Deus, significa tudo ou todo. Então, os três atributos que nós vamos meditar nessa noite poderiam ser parafraseados da seguinte forma: Deus é todo poderoso, por isso que Ele é onipotente. Deus conhece tudo, é por isso que Ele é onisciente. E Deus está presente em todos os lugares, por isso Ele é onipresente. Mas nós queremos analisar a partir da Bíblia Sagrada cada um desses atributos, mas não apenas conhecer esses atributos, o que já é muito importante. Nós também queremos saber em que esse atributo é importante ou vai influenciar a minha vida como crente. Bom, as Escrituras afirmam a onipotência de Deus ao dizer que Deus faz tudo o que Ele agrada.
Então, a primeira passagem que nós queremos ler aqui se encontra no livro de Salmos 115, verso 3, que diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Por isso que ele é onipotente, todo-poderoso. Nada é difícil demais para ele. Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Ou seja, a palavra de Deus nunca é desprovida de poder. Quando ele fala, tudo na criação o obedece. Ele é onipotente. Lá em Jeremias, capítulo 32, verso 17, diz: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. E quando a gente sabe que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós não ficamos à mercê dos ventos que sopram sobre aqueles que não têm o temor de Deus, quer sejam os céticos, quer sejam os incrédulos, quer sejam aqueles que duvidam. Mas nós, crentes, nós, discípulos de Jesus, podemos descansar num Deus todo-poderoso, que cuida não somente do nosso presente, mas cuida também do nosso futuro. É claro, queridos, que as criaturas, os homens ímpios, desobedecem em um sentido. Essa é a essência do pecado. Mas Deus tem o controle até mesmo sobre as ações pecaminosas dos homens. Ele permite ações pecaminosas e desobedientes para seus bons propósitos. Quem não se lembra, por exemplo, de Faraó, que na sua rebeldia quer impedir o avanço, o progresso, a libertação do povo de Deus. Mas até mesmo na dureza do seu coração, havia a mão de Deus controlando tudo aquilo, para que a glória de Deus fosse manifesta através das pragas que foram derramadas sobre o Egito. Quem não poderia ver, por exemplo, a situação em que muitas vezes o povo de Israel foi acossado pelos seus inimigos, como por exemplo o exército babilônico. A mão de Deus libera aquele povo inimigo por conta da rebeldia de Israel, porque Israel havia pecado, e Deus então permite e usa um povo pecador para corrigir o seu povo. E a gente conhece a história e sabe da destruição de Jerusalém, mas havia um propósito maior em tudo aquilo, que era a cura, a reconciliação do povo de Israel, que estava totalmente afastado dos caminhos de Deus. Deus, muitas vezes, usa pessoas ímpias até para trazer correção à nossa vida. Frequentemente, queridos, nós deduzimos dessas passagens das Escrituras que falam sobre a onipotência de Deus, que Deus pode fazer qualquer coisa. Em algum momento você talvez já tenha ouvido alguém dizer assim: bom, Deus é onipotente, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Porém, isso não reflete o ensino bíblico completo. Há coisas que Deus não pode fazer. Mas pastor, Deus não é onipotente? Como é que existem coisas que Deus não pode fazer? Queridos, lá em Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta. Ou seja, mesmo Deus sendo onipotente, Deus não pode mentir. E assim também qualquer ação imoral. Deus não pode praticar qualquer ação imoral. Eu acho que vocês já devem, por exemplo, ter ouvido a história de Hércules. Hércules, ele sai de uma relação entre um deus grego, que eu acho que foi Zeus, com uma terráquea. Isso dentro da mitologia grega, diante daquilo que os gregos acreditavam. Ou seja, uma prática imoral por um deus. A gente vai ver isso também entre deuses pagãos. Porém, isso não é realidade para o Deus da Bíblia. O nosso Deus, Ele não mente, o nosso Deus não tem práticas imorais. Outra coisa, Deus também, porque Ele é verdadeiro e a sua verdade é perfeita, Ele não pode fazer coisas que são logicamente contraditórias. Por exemplo, Deus não pode fazer um quadrado redondo. Ah, mas Ele é Deus, Ele pode fazer um quadrado. Não.
É ilógico, né? Isso é algo que vai contra a própria soberania de Deus. Deus também não pode fazer coisas inapropriadas à sua própria natureza, como, por exemplo, comprar sapatos ou comemorar o seu aniversário. Irmãos, hoje nós vamos comemorar o aniversário de Deus. Deus é eterno, né? Então a gente não pode colocar na conta de Deus coisas que são inapropriadas à sua natureza. Para tanto, queridos, a gente precisa definir claramente o que é onipotência. Porque se a gente diz que onipotência é Deus fazer tudo, a gente vai ver que ele não faz tudo. Ele não mente, ele não faz práticas imorais, ele não vai contra a sua natureza. Então, o que seria onipotência de Deus? Eu acho que talvez a melhor definição é que Deus tem o controle completo e total sobre tudo. Então, ao dizer que Deus é onipotente, eu estou dizendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas, em todos os lugares e em todos os tempos. Nada foge do controle de Deus. Esse é o sentido mais verdadeiro do que quer dizer onipotente. Porque geralmente a gente vai logo nessa coisa, onipotente, Deus pode tudo. Mas é necessário que a gente perceba, entenda e aprenda que tem coisas que vão contra a característica primária de Deus, como a mentira. Quem é o pai da mentira não é Deus, é o diabo. Queridos, os menores detalhes do mundo natural, como a queda de um pardal, ou o número de fios de cabelo que crescem na sua cabeça, são controlados por Deus. Deus tem o controle de tudo o que acontece. Quando o Senhor diz isso lá em Mateus capítulo 6, versos 26 a 30, Ele não está apenas fazendo uso de uma ilustração, mas Ele está dizendo que tudo no universo está debaixo do controle de Deus. Não apenas os grandes eventos, como um tsunami que acontece na Ásia e mata milhares de pessoas, mas até mesmo o simples cair de um pardal durante o seu voo está diante do controle de Deus. Até mesmo os eventos que nós chamamos aleatórios, que nós atribuímos ao acaso, são realmente Deus trabalhando, conforme tem lá em Provérbios 16, 33. Então não há acaso na nossa vida, não há sorte ou azar na vida do crente. Há a ação de um Deus onipotente, há a ação de um Deus que tem o controle da sua e da minha vida. E isso inclui, amados, não apenas as coisas grandes, mas também as pequenas coisas. Cada detalhe. É certo que muito daquilo que a gente atribui, por exemplo, aos nossos pais, à nossa genética, né? Essa minha vasta cabeleira, eu dedico ao meu pai, né? Agora, será que é só a influência genética que está no comando da nossa vida? Claro que não. Há um controle maior, há um controle sobrenatural de cada detalhe, de tudo que acontece. Agora lembremos-nos, quando nós falamos acerca de soberania de Deus, e nós dissemos que Deus ele é soberano, mas também nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, eu não posso colocar na conta de Deus aquilo que é minha responsabilidade. Eu não cuidei da minha alimentação, eu exagerei na comida gorda, né? Não fazia atividade física, e aí aumentei, passei do peso, tive problemas de saúde, é Deus que está fazendo isso. Deus sabe o que está acontecendo. Agora você é responsável, porque você não está tendo os cuidados necessários. Não jogue na conta de Deus. A gente já falou sobre isso, né? Também Deus, queridos, diz lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 46, que Ele determina quais nações habitarão em qual território. Então, esse, por exemplo, episódio envolvendo aí a Ucrânia e a Rússia, não é algo que Deus desconheça, ou que Deus está impassível ao que está acontecendo. Também Deus decide qual rei governará, quando e onde, conforme Isaías 44, verso 28. Nós somos responsáveis por quem nós escolhemos. Nós vamos ter agora, daqui a alguns meses, né, eleição para vereador e prefeito. E nós somos responsáveis por aquelas pessoas que nós escolhemos, que nós elegemos. Mas Deus tem um controle de tudo isso aí. Não foge ao controle de Deus. Ele decide se os propósitos de um governante permanecerão ou cairão. Eu acho que vocês acompanharam, agora bem recente, o presidente atual dos Estados Unidos
que poderia candidatar-se a um novo pleito, e quando foi perguntado, algumas semanas atrás, se ele desistiria, ele disse que não, a não ser que Deus desse essa decisão para ele. Alguns dias depois, ele toma essa decisão. Será que foi Deus que se revelou para ele? É claro que Deus estava decidindo cada detalhe do que iria acontecer, mas foi ele que tomou essa decisão. Foi ele que avaliou se seria bom para o seu partido ou não a sua manutenção com a sua candidatura. Queridos, se nós vamos fazer uma coisa ou outra, é nossa responsabilidade. Se nós estamos sendo tentados, por exemplo, já que a gente tratou disso no boletim da igreja, para assistir a algum site pornográfico, somos nós que decidimos navegar naquele site. Não podemos colocar nas mãos de Deus a culpa de que estamos fazendo isso porque não temos opção. É responsabilidade nossa. Lá em Atos 2, 23 e 24, diz que Deus decidiu uma vez que os ímpios tirariam a vida de seu amado Filho, para que nós, pecadores, pudéssemos viver. Foi Deus que decidiu. E isso foi antes da fundação do mundo. Mas foram os ímpios que tomaram essa decisão. Então eles vão responder pelos seus atos. Parece algo difícil da gente compreender, e na teologia a gente chama até isso de paradoxo entre a soberania e a responsabilidade do homem. Porém, amados, a única certeza, a compreensão que nós temos é que a nossa mente é limitada, e que o conhecimento, a onipresença e a onipotência do Senhor são infinitos. Deus governa não apenas eventos importantes da história humana, mas também as vidas de cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa pessoalidade. Lá no Salmo 139, versos 15 e 16 é dito assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus é todo poderoso. Ele já no ventre da nossa mãe, já conhece todos os nossos dias. Mas não somente isso. Lá em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17, diz que Deus decide se viajaremos ou ficaremos em casa. Parece uma coisa simples. É aquela passagem que a pessoa vai dizer assim, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. E aí Tiago vai dizer assim, como? Como nós podemos dizer isso ou aquilo? Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós podemos pedir a Ele que nos abençoe diante desse sonho, desse projeto, desse alvo que nós queremos fazer. Planejamos, por exemplo, a nossa viagem missionária a Itarema. Durante meses sonhamos com isso. Preparamos, nos organizamos. Mas, queridos, o ato de ir até aquele lugar foi a mão de Deus nos conduzindo. Não foi meramente o motorista que nos levou. Não foram as cestas básicas que foram trazidas e nós abençoamos as pessoas. Não foi nada do que nós realizamos ali, mas Deus nos conduzindo para que nós fôssemos responsáveis para levar a palavra, para tratar aquelas vidas, para cuidar daqueles que ali estavam, como também para nós sermos tratados. Lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, ou seja, antes, para que nós as praticássemos. Queridos, Deus controla até mesmo essas decisões de salvar pecadores. Cada um de nós, foi nossa responsabilidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, porém, nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e não veio de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, e aqui dom simboliza o Espírito Santo, é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida do pecador. Portanto, o poder de Deus, ele é individual, mas também o poder de Deus é universal, ele controla tudo no universo. É por isso que lá o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versos 37 e 38, diz, quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças, quanto as bênçãos? É Deus que tem o controle de todas as coisas. Pode ser que você esteja enfrentando uma luta
pode ser que você esteja passando por uma provação, pode ser que algo inimaginável esteja acontecendo na tua vida, mas creia, Deus está no controle de cada detalhe, Ele está cuidando de cada momento da tua vida. Queridos, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, não só na área da saúde, mas às vezes na área financeira, às vezes um problema familiar. Mas apesar de tudo isso, nós podemos ter a certeza que Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida. E como nós também já pregamos aqui, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, Deus age em todas as coisas, não apenas nas coisas boas, mas em todas as coisas Deus age para o nosso bem. Esse é o cuidado, esse é o controle, essa é a onipotência de Deus. Mas vamos olhar agora, queridos, para a onisciência de Deus. O poder de Deus não é um poder cego. Tudo o que Deus faz tem um propósito inteligente, um objetivo definido. E assim como nós vimos na onipotência, o poder de Deus é universal, assim também é o conhecimento. Deus tem um conhecimento sobre todas as coisas. E ao conhecer as suas próprias intenções, Deus conhece tudo em si mesmo, em sua criação e ao longo da história. As Escrituras frequentemente se referem à universalidade do conhecimento de Deus. Salmo 147, verso 5 diz: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Na Grécia Antiga, os grandes filósofos eram conhecidos, amados e procurados pelo seu conhecimento. Mas não apenas na Grécia Antiga. O conhecimento sempre foi algo que o homem buscou, sempre conhecer coisas novas. Porém, queridos, tudo que o homem já conhece, tudo que o homem já construiu, é nada diante do conhecimento e da sabedoria do nosso Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 20 diz: Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. A palavra de Deus frequentemente menciona que o Senhor conhece acontecimentos detalhados na terra, mesmo acontecimentos do futuro. Nós sabemos que hoje na teologia existe dentro do liberalismo teológico um grupo chamado de teísmo aberto. O teísmo aberto, para quem defende isso, acredita que Deus, Ele não conhece o futuro, porque Ele abdicou desse atributo. Então Ele deixou de ser onisciente, para que nós possamos gozar da nossa liberdade plena. Queridos, nós, o homem, nunca vai gozar da liberdade plena nesse mundo, porque nós sempre teremos o efeito do pecado da nossa vida. Nós não temos como decidir viver sem pecado, sempre nós vamos pecar. Isso é uma consequência do primeiro casal, mas é também responsabilidade de cada um de nós. Lá em 2 Reis, no capítulo 8, versos 11 a 13, a palavra do Senhor diz que Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus, que é Eliseu, o profeta, começou a chorar. E perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Azael era um homem desconhecido, não era conhecido. Porém, a resposta do profeta foi a seguinte: eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas, ao meu povo. Você incendiará as suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças, rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: como posso teu servo, que não passa de um cão, ou seja, eu não sou ninguém, como é que eu vou fazer isso com o povo de Israel? Eliseu vai e diz: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Assíria. Queridos, Azael não era ninguém, não tinha poder nenhum, mas Deus revelou ao profeta o que estava por acontecer. Deus é onisciente, não apenas porque conhece algo do presente, mas porque Ele sabe todas as coisas do presente e do futuro. A onisciência de Deus, queridos, é baseada em sua autoridade, pois Ele é o juiz supremo de todas as coisas. Ele é o padrão máximo do que é verdadeiro e falso. Deus não apenas sabe o que é verdadeiro, mas Ele é a própria natureza da verdade. Lá em João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o próprio Deus, é a verdade. Esse não é apenas um atributo,
o próprio nome de Jesus. Ele é verdadeiro. Então, é inconcebível que Deus possa estar errado sobre qualquer coisa. É por isso que nós cremos que a Bíblia é infalível. Por que nós não defendemos, como alguns em nossos dias, que a Bíblia seja refeita, corrigida? Porque a Bíblia diz que não passará um tio sequer do que está lá escrito. O que está posto nas Escrituras é a palavra de Deus, e é isso que vai se cumprir. Não são os ditames dos homens, não são as vontades da humanidade, mas é aquilo que Deus estabeleceu nas suas sagradas Escrituras. O conhecimento de Deus, queridos, é uma bênção preciosa para o povo de Deus. E há um salmo que eu amo muito desde a minha conversão, e que dele a gente aprende coisas tremendas sobre a onisciência do Senhor, que é o salmo de número 139. Lá no versículo 6, é enfatizado quão profundamente Deus nos conhece, aonde quer que estejamos. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, a tua mão ali também está. Não há como eu me esconder desse Deus onisciente. Mas não somente isso, nos versículos 7 a 12, é declarado que o conhecimento de Deus sobre nós nos persegue, quer estejamos no céu, na sepultura, em grandes distâncias ou em lugares escuros. Os versículos 13 a 16 afirma que Deus nos conhece quando ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. O versículo 16 diz que o Senhor conhecia mesmo naquela ocasião cada dia da nossa vida nessa terra. Para o salmista, o conhecimento de Deus sobre nós não é algo ruim, mas é algo maravilhoso e bom, conforme está nos versículos 17 e 18. A onisciência de Deus, queridos, traz segurança para nós, diante de um mundo tão inseguro, aonde as informações rapidamente podem ser captadas. Às vezes a gente está conversando com alguém e o celular ali pertinho de nós. Está falando sobre fogão. Eu estou pensando em trocar o fogão aqui da igreja, né? O nosso já está muito velho e tal. Aí você vai ver suas redes sociais. Vai lá no Instagram, aí começa a aparecer oferta de fogão. Aí você vai no YouTube, tem lá oferta de fogão. Pensa no bichinho inteligente, né? Vai captando as informações. Mas o que a gente está pensando, ele não pode pegar. Queridos, o mundo aproveita as informações para muitas vezes nos levar a consumir mais um determinado produto, a desejar mais, até mesmo, algo que é pecado. Porém, nós precisamos entender que acima de tudo isso, acima de toda tecnologia, acima de todo conhecimento humano, está um Deus que é onisciente, que nos conhece por completo. Não há nada na nossa vida que possamos manter distante dos olhos de Deus. Você pode esconder algo da sua esposa, você pode esconder algo dos seus filhos, você pode esconder dos seus parentes, dos seus amigos, dos irmãos da igreja, do pastor, mas em momento algum, nenhum de nós vai esconder nada de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o mais profundo do nosso coração. E isso nos traz segurança. Pastor, mas que segurança é essa? Parece condenação, parece aquelas câmeras que estão colocadas na cidade toda. Você vai para um canto, está lá a câmera te seguindo. Você vai para outro, está ali, o pessoal está ali perseguindo. Os olhos de Deus estão postos sobre nós, é bem verdade. Mas eles estão postos diante de nós, queridos, não para nos destruir, não para nos multar, não para nos maltratar. Os olhos de Deus estão postos diante de nós para nos colocar no nosso devido lugar, que é na sua santa presença. Quando nós nos afastamos de Deus, nós sentimos a presença do Senhor. Porque o afastar-se de Deus é apenas uma expressão nossa. Jamais vamos nos afastar de Deus. Afastar no sentido de rejeitar, mas não afastar no sentido de me esconder. Nós estamos sempre na presença de Deus, quer cometamos coisas boas, corretas ou erradas. Deus está nos vendo sempre, mas não apenas aquilo que fazemos, as nossas atitudes, mas também o que pensamos, o que maquinamos, o que desejamos. E há a terceira oni. Já vimos a onipotência, vimos a onisciência e tem a onipresença. A sua presença, queridos, em todo lugar e em todo o tempo. Dizer que Deus está presente é dizer que Ele está aqui conosco. Ele não está ausente. A presença de Deus, amados, é em todos os momentos. É aquele momento da angústia em que você está no leito da enfermidade e que você sabe que o Senhor está cuidando de você, o Senhor está ao teu lado. É naquele momento do desemprego que você não tem o que levar para dentro de casa, para a despensa do seu lar, e você saber que Deus também está com você. Às vezes, queridos, nós conectamos a presença de uma pessoa com o seu corpo,
como quando uma professora faz uma chamada e diz assim: Ellen, e a Ellen responde: presente, professora. Queridos, mas Deus não tem corpo, Ele é imaterial. Então, como nós podemos dizer quando Deus está presente ou ausente? O profeta, certa vez, diante do exército inimigo que estava próximo, e aí o profeta diz: Senhor, tu se esqueceu de nós? Até quando, Senhor, tu te esqueceste de nós? E o Senhor vai e diz: não, eu não me esqueci de vocês. Vocês é que têm rejeitado a minha palavra. Queridos, Deus está sempre conosco, em cada momento, do levantar ao deitar, nas horas da noite, é Deus cuidando. O salmista, ele diz que em paz eu deito. É Deus cuidando de cada momento da nossa vida. Deus está presente, Deus está cuidando. Se todo evento em todo lugar acontece pelo poder de Deus, e se Ele tem conhecimento completo de tudo que seu poder faz acontecer, então certamente Deus não está ausente, mas está presente em cada evento, embora a sua presença não seja exatamente a mesma que a presença de seres físicos. Vocês sabem, a maioria de nós veio de uma religião que adora ídolos, imagens. Essa é uma necessidade do homem, não apenas dentro do cristianismo, mas desde o início. Quando você vai lá no livro do Velho Testamento, você vai ver as pessoas fazendo ídolos, imagens, e elas se prostravam diante daquelas imagens. Às vezes eram grandes imagens, feitas de metal precioso, de ouro, de prata. Às vezes era um pequeno Deus feito de madeira, de barro. Mas o homem, ele sempre sentiu essa necessidade de se curvar, de orar, de buscar a um Deus físico. Vocês sabem que depois de 400 anos no Egito, servindo, aquele povo não apenas aprendeu a fazer tijolos, aquele povo não apenas aprendeu, alguns, a escreverem a letra dos egípcios, mas aqueles também aprenderam a adorar ídolos. Vocês lembram que quando eles saem do Egito, e Moisés sobe ao monte para ouvir a Deus, para receber de Deus a direção que seria dada ao povo, o que é que aquele povo faz? Arão, Moisés está demorando, esqueceu da gente, sei lá para onde esse homem foi, vamos fazer um Deus. E Arão vai, recebe aqueles metais e transforma num bezerro de ouro, uma coisa palpável. Essa é a necessidade de muitos. Mas nós não podemos recriminar apenas esses que são adoradores de imagens e de ídolos, mas precisamos olhar para nós mesmos, queridos, porque às vezes nós estamos também adorando ídolos. É o carro, é a casa, às vezes é a própria família, é o emprego, é o dinheiro. Deus é onipresente, e a sua presença, queridos, se faz tanto no lugar quanto no tempo. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor não estão apenas para corrigir os que estão errados, não. Eles estão também sobre a igreja. Eles estão observando cada um de nós, o nosso cuidado com a sua obra, o nosso compromisso, o nosso desejo de servir. Ele sabe quando nós fazemos algo para a glória dele e quando nós fazemos para que nós sejamos aplaudidos. Quando nós fazemos algo para o bem da igreja e quando nós fazemos para o nosso aplauso. Deus sabe tudo isso. Lá em Jó capítulo 34, verso 21, é dito: Deus vê o caminho. Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. E em Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus, Ele é esse Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Não há como eu me esconder de Deus. Aquilo que eu tenho feito no secreto do meu quarto, eu posso até estar camuflando, escondendo daqueles que me são mais próximos, mas eu não vou esconder de Deus. Deus sabe todas as coisas. Queridos, esse Deus que é criador dos céus e da terra, Ele está em todo lugar. Ele é o criador do tempo. É por isso que Ele não tem início nem fim. De eternidade a eternidade,
Ele é Deus. Ele é um Deus presente no mundo desde a sua criação. Existe uma teoria dentro da filosofia que diz assim: se Deus existe, se Deus criou a terra, Ele a abandonou, deixou ao seu bel prazer. Por isso que existem guerras, por isso que existem doenças, pandemias, por isso que existe fome. Não! Deus não é um Deus ausente que criou o universo, que criou a terra, que criou a humanidade e foi tirar férias. Não! Deus está no controle. É por isso que nós podemos orar a Deus, clamar, suplicar, pedir a sua intervenção e ver o agir de Deus na nossa vida. Assim como Ele operou no passado, Ele continua a operar nos nossos dias. Deus livremente entra na história. Ele interage com as suas criaturas, com os homens. Supremamente Ele entrou na história humana, na pessoa de Jesus, onde Ele morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. A humanidade estava corrompida, a humanidade estava perdida, mas Deus se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós. Não apenas habitou, não apenas se tornou um grande rabi, um grande mestre, não apenas se tornou alguém que tinha o poder de ressuscitar mortos, mas Ele morreu no meu e no seu lugar. A nossa dívida foi paga. Aquilo que o derramar de sangue de animais não poderia fazer, aquilo que as boas obras não poderiam realizar, Ele conquistou na cruz do Calvário por amor a você e a mim. A onipresença de Deus, queridos, não é apenas uma conclusão teórica, é uma verdade preciosa de redenção. Embora tenhamos pecado e mereçamos a condenação, o julgamento de Deus, Jesus afirma lá em Mateus capítulo 28, verso 20: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês. No último momento, no último suspiro, você vai fechar os olhos aqui na terra, mas você vai abrir seus olhos na glória. Foi essa a promessa que Ele fez ao ladrão na cruz, quando disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós não entendemos muitas coisas, ainda nos são mistérios, mas nós podemos confiar nesse Deus que é onipresente. É por isso que Ele pode dizer: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É isso que quer dizer Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus utilizou esse título para si. Ele é Deus conosco. Ele não é um Deus com os outros. É Deus conosco, é Deus comigo. É Deus presente. É Deus que habita em nós. Claro que também pode ser dito, queridos, que Deus está presente para os ímpios. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todos os povos da terra se lamentarão. Não está dizendo que os povos da terra se rejubilarão, se alegrarão, mas lamentarão por causa dele, porque ele vem julgar as nações. E ai daqueles que o rejeitaram. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade como igreja, queridos, de pregar, de anunciar o evangelho. Parentes, familiares, amigos, colegas de escola, de trabalho, vizinhos, desconhecidos, precisamos pregar o evangelho da salvação. E para encerrar, queridos, eu quero dizer que como crentes, estes atributos, não apenas onipresença, onipotência, onisciência, mas tudo que nós estudamos nesses dias, devem guiar as nossas interações com Deus e com os outros. O objetivo de conhecer os atributos de Deus é que nós possamos estar em maior comunhão com Ele, poder descansar e saber que Ele ouve a minha oração, que os seus ouvidos não estão tapados, saber que Ele estende a sua mão na minha direção, a sua mão não está fechada, saber que Ele cuida de cada detalhe, porque Ele me amou primeiro, Ele me envolveu com laços de amor. Esse é o cuidado de Deus, é saber que os meus pecados, os quais eu me arrependi, e pedi o perdão e a misericórdia do Todo-Poderoso, é saber que esses pecados foram lançados no mar do esquecimento. Isso demonstra o grande amor de Deus. Deus nos conhece, Deus tem poder completo sobre nós, e Ele está constantemente conosco. Por isso que Ele é Deus eterno, Deus todo-poderoso e um Deus que está em todo lugar. Quando nós renovamos as nossas mentes para a verdade de Deus, que Ele revela
nos seus atributos, nós podemos respirar profundamente e relaxar. Não precisamos, como diz o Senhor, como mandamento para nós, não andeis ansiosos. Meu Deus, como isso é difícil. Somos tão ansiosos, somos tão preocupados. Nós não podemos acrescentar um segundo à nossa existência. Como nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar no Deus da nossa salvação, cada detalhe da nossa vida. Eu espero sinceramente, queridos, que ao longo de tudo que nós estudamos aqui, sobre os atributos de Deus, a igreja do Senhor, possa ter uma maior confiança, possa ter um maior desejo de estar com Deus. Como disse Paulo, o morrer para mim é lucro. Meu Deus, difícil dessa declaração, a gente é tão apegado às coisas aqui. Mas que a gente possa saber que há algo muito superior preparado para cada um de nós. É por isso que Jesus vai dizer: eu vou preparar-vos lugar. Há algo preparado para cada um de nós. E a gente não precisa ter medo daquilo que esse mundo possa nos trazer, porque na verdade tudo está debaixo do controle de Deus. Amém?